Deus, paz e graça, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero passar esse vídeo para vocês aqui e quero mostrar para vocês. Deixa eu mover aqui, tirar minha face da apresentação, pregando a palavra de Deus. Bom, esse é o primeiro videozinho que eu vou passar para nós já começarmos a entrar, queridos, nessa nova etapa da igreja e das nossas vidas, né? De pregação da palavra de Deus. Ok, pregando a palavra, eu botei um lembrete ali, só para lembrarmos, a palavra é Jesus. Ele é o Logos de Deus, o próprio Deus vive entre nós, o Emanuel. Queridos, nós temos que nos lembrar disso. Toda vez que nós formos pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar sobre Jesus Cristo. Mais nada, nós temos que conduzir os irmãos até a pessoa, a obra salvífica, redentora e transformadora de Cristo Jesus. Esse é o ponto essencial. Você vai escolher aí o seu texto, o seu tema, mas sempre apontando para Cristo Jesus, ok? Vamos seguir? Olha aqui, ó, passos para uma boa pregação. O que é essencial? É essencial oração, leitura bíblica, comprometimento com a palavra e estudo. Isso é essencial, né? Primeiro, você só pode pregar a palavra de Deus se ler a palavra de Deus, né? A oração é a forma que nós nos humilhamos, pedimos ao Santo Espírito iluminação, dizemos que somos dependentes de Deus, né? E o Senhor vai nos usando através disso, ok? Eu botei ali no gráfico, você pode ver que eu botei os pontos, a linguagem e as mídias. Isso são coisas para o final. Você começa a ler a palavra de Deus, Deus começa a falar com você, você já começa a separar as coisas que Deus falou com você em pontos. Ó, esse aqui é o primeiro ponto, a gente vai seguindo a ordem bíblica, esse é o segundo, esse é o terceiro. Né? A linguagem, para quem eu vou falar? Eu vou falar para toda a igreja, no caso vocês vão falar para toda a igreja. Tem que ter uma linguagem um pouco mais universal. Isso não é muito fácil. Eu mesmo tenho meus regionalismos, vocês já conhecem, mas a gente tenta achar palavras que alcancem a todos. Porque você está num púlpito falando para pessoas de 80 anos, 90 anos, a pessoas de 11 anos, 10 anos. Né? Então, a diferença linguística parece que moram em outro planeta. Né? Então, é complicado abranger a todos, mas sendo sempre o mais curto, o mais assertivo e falar aquilo que as pessoas podem guardar, certo? As mídias, a gente vai usar o PowerPoint, podemos usar músicas, podemos usar vídeos, conforme Deus passar para vocês usarem naquele período. Mas se lembre, coisas essenciais: oração, leitura da palavra, comprometimento com a palavra. O que é? A palavra que você escolher, você deve vivê-la. Você não pode pregar para os outros que você não vive. Tem que viver, tem que viver. Estudar. Eu vou fornecer para vocês livros, vou fornecer para vocês estudos sobre a palavra que vocês escolherem, para que vocês possam se aprofundar nessa palavra e ver quão maravilhoso é a palavra de Deus, certo? Aí nós temos outro esquema bem tranquilo, bem facilzinho, o básico do básico, tá? Vamos escolher a palavra. Bom, eu escolhi tal palavra. Ótimo. Orei, Deus falou comigo. Como é que nós vamos apresentar essa palavra? Primeiro com uma introdução. Eu gosto muito, que nem eu falei para alguns irmãos, eu gosto de fazer perguntas na introdução, né? Sobre o assunto. Eu gosto de perguntar. Tem gente que gosta de contar uma história, né? O Senhor Jesus usava nas suas palavras parábolas, né? Para fazer as pessoas raciocinarem. A introdução é um instrumento que a gente não pode abrir mão, porque muitas vezes, eu mesmo, no início de um livro que nós vamos estudar, na introdução, eu passo o período, a data, o autor. Já no texto que a gente vai pregar, a gente pode passar o contexto imediato, o que está acontecendo no livro naquele momento. Então, nos capítulos anteriores e o que vai acontecer nos posteriores, eu posso dar essa
esse panorama, perdão, irmãos, né, desse texto e o contexto imediato, que está acontecendo ali agora, né? Os irmãos entenderem, ó, está acontecendo tal coisa, por que ele está falando das mulheres? Por causa disso, 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 disso. E daí eu trago os irmãos para o texto e para eles raciocinarem dentro do texto. Bom, eu já sei meu texto, Deus já falou comigo, eu vou para o texto. Nós vamos fazer em pontos conforme Deus vai falando no texto, separando aquilo que Deus vai falando para uma melhor compreensão. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, conclusão, certo? O que Deus falou nesse texto? Deus falou isso nesse texto. Ah, Deus falou isso? Qual é a aplicação? O que essa conclusão vai gerar na minha vida prática? Isso é aplicação. Nós sempre fazemos isso porque as pessoas têm que sair de lá sabendo que o que Deus quer que elas façam na vida prática delas. Nós temos que ser lembrados e lembrar, como a gente fez no estudo lá de Cada Homem um Guerreiro, se você recordar aqueles que fizeram, né, alguns ainda não fizeram, que a palestra é a que menos retém informação. 5%, né? Na torre ali de percepção, 5%. Isso significa que se você pregar 20 minutos, a pessoa vai se lembrar do que você falou 1 minuto apenas. E isso tem que ser aplicação. Ela tem que sair de lá com aplicação na mente. Ok? Vá pensando. Por enquanto, a gente está dando só umas pinceladas para você compreender tudo isso. Eu desejo que Deus te abençoe. Não desista, que vai ser algo maravilhoso, tanto para você quanto para nós. E principalmente para o corpo de Cristo em Palmitos e Riqueza. Deus te abençoe.